Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Foi muito forte a entrevista que o Odorico Roman concedeu aos donos da bola na tela da Band nesta quinta-feira. Muito forte a entrevista, 30 minutos de duração, e é sobre ela que eu quero falar aqui. Já falei no vídeo anterior a respeito do Alberto Guerra. Fala agora, nesse vídeo, a respeito do Odorico Roman, porque os dois, Guerra e o Odorico, são os candidatos à eleição para presidente do Grêmio, marcada para este sábado. E, obviamente, que eu falo em nome da KTO. Te cadastra lá na KTO. Utiliza o cupom BENFICA. Garanta 20% do valor do seu primeiro depósito. Link para cadastro aqui na área de descrição desse vídeo. Clicou, tá dentro, né? Monte de jogos ainda acontecendo, sempre uma grande chance de faturar uma graninha extra aí na KTO. Bom, várias perguntas, obviamente, foram feitas ao longo de 30 minutos. E uma delas a respeito da lista. O Odorico Roman, no final de semana passado, num bate-papo com o Duda Garbi, no assado do Duda, juntamente com o Alberto Guerra, o Odorico já havia dito, olha, está circulando aí uma lista, mas não são os nomes que o Renato pensa que estão nessa lista. E nesta quinta-feira, na Band, ele voltou a tocar nesse assunto com mais força ainda, a ponto de acrescentar: foram citados nomes que não são os nomes que o Renato pediu. Ó, e o Meneghetti, um dos participantes do programa, apresentador do programa, um dos participantes da entrevista, falou: olha, tem uma informação aí. O Renato falou em 5, 6 nomes e você diz que nenhum desses nomes está na lista. Aí o Odorico deu uma curva, deu uma voltinha. Não, a maioria não está na lista. Ou seja, alguns dos nomes que foram comentados, e a gente fala de novo no Reinaldo, fala do Pedro Raul, fala do Michael, fala do Rodinei. Quem sabe alguns desses nomes, porque não é a totalidade que não está, é a maioria, segundo o Odorico Roman, talvez alguns desses nomes efetivamente estejam na lista do técnico Renato Portaluppi. Mas uma coisa eu concordo com o Odorico, não quer dizer que por estar na lista do Renato, este nome será contratado pela futura direção do Grêmio. Odorico Roman praticamente confirmou que Antônio Dutra será seu vice de futebol. Ele diz que é um homem muito bem preparado para atuar nessa questão, de ser a voz do Conselho de Administração dentro do vestiário. E aí o Diogo Rossi, que também participava da entrevista, usou uma expressão que o Renato utilizou recentemente. Olha, para trabalhar em futebol tem que conhecer do babado. O Diogo Rossi perguntou: o Antônio Dutra conhece do babado? Aí diz o Odorico Roman: sim, conhece, já foi diretor de futebol do Grêmio e conhece futebol. Aí o César Cidade Dias, eu estou citando aí vários dos participantes do programa, disse o seguinte: olha, mas você fala aí que o outro candidato, e ele disse realmente, com outras palavras, mas disse o Odorico Roman que o Alberto Guerra não conhece futebol. Aí o César Cidade Dias lembrou: bom, mas o Antônio Dutra Júnior, que será seu vice de futebol, quando o Alberto Guerra saiu do futebol do Grêmio, ele trabalhava juntamente com o Antônio Vicente Dutra. Ora, se o Odorico diz que o Guerra não conhece futebol, certamente pensa a mesma coisa do Antônio Dutra, que era assessor do Alberto Guerra. Aí deu uma outra curva. O Odorico Roman, as perguntas foram realmente muito fortes, e o Odorico até mostrou um bom preparo aí para respondê-las. Mostrou que está muito forte, está muito atento aí, está fazendo a sua parte nos debates. Mas disse o Odorico: olha, quando as coisas, disse para dar uma amenizada aí na situação do Antônio Dutra, quando as coisas vão mal, todos vão mal, e aquele departamento de futebol, que era o departamento do Alberto Guerra, do qual o Antônio Dutra fazia parte, não apresentava soluções. Tem uma outra situação que eu quero colocar para você aqui, que foi dita também pelo Odorico Roman, mas não na entrevista de hoje, na entrevista que ele deu ontem para o site Gaúcha ZH, para meus amigos Marcos Souza, Eduardo Gabardo e Alex Bagé. É uma coisa muito importante também, e até preocupante, que eu quero falar para você, mas antes quero pedir que você se inscreva aqui no canal. Você que apenas assiste e não se inscreve, faça isso. Se inscreva no canal, vá no sininho, ative as notificações, parte mais alta do sininho fala todas
ativa ali todas para receber sempre os avisos de quando um novo vídeo estiver sendo colocado no ar. Muito obrigado para você que está atendendo o meu pedido, meu apelo aqui, está fazendo isso, fico imensamente grato. Qual é a questão que é muito importante, que foi passada pelo Odorico Roman? Ele disse, na entrevista para o site Gaúcha ZH, o Grêmio tem todo um orçamento, obviamente, muito maior para 2023. A televisão vai pagar cerca de 100 milhões de reais pelos direitos de transmissão dos jogos do Grêmio. E aí se perguntou, bom, os direitos de transmissão serão uma das fontes para contratar jogadores, né? Disse Odorico, o problema é que já houve um adiantamento dessa verba. Eu não sei exatamente qual o percentual dessa verba de 100 milhões já foi adiantada pela atual direção do Grêmio, que tem compromissos financeiros por saldar e ficou sem dinheiro, tem que pagar os salários, ficou sem dinheiro. De acordo com o Odorico, parte da verba para o ano que vem, para as contratações, parte já foi antecipada. Essa é uma coisa muito preocupante, não sei se é verdade, estou aqui falando o que disse o Odorico Roman, mas se isso aconteceu, é de fato uma coisa que causa enormes prejuízos já, e não seria apenas para o Odorico, para o próprio Alberto Guerra, para o candidato que vencer a eleição, já entra com parte do valor não estando dentro dos cofres. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no canal, sempre um grande prazer contar com você por aqui.